Viver uma vida vitoriosa. A humanidade de Cristo não teria podido sozinha resistir às terríveis armadilhas de Satanás. Jesus pôde vencer o pecado, porque nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Encontramos 2 Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Confiando inteiramente no Pai, encontramos no livro de João, capítulo 5, versículo 19, João, capítulo 5, versículo 30, João, capítulo 8, versículo 28. O seu poder divino, combinado com a humanidade, conquistou em benefício do homem uma vitória infinita. A experiência de Cristo de viver uma vida vitoriosa não é o seu privilégio exclusivo. Ele não exerceu nenhum poder que a humanidade não possa exercer. Também podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Encontramos em Efésios capítulo 3, versículo 19. Mediante o poder divino de Cristo, podemos ter acesso a tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Encontramos no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. A chave para esta experiência é a fé, nas grandíssimas e preciosas promessas por meio das quais podemos ser participantes da natureza divina. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ele oferece o mesmo poder pelo qual venceu, para que todos possam obedecer fielmente e ter uma vida vitoriosa. Esta confortadora promessa de Jesus é uma promessa de vitória. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. As funções de Jesus Cristo, as funções do profeta, sacerdote e rei, eram excepcionais e requeriam geralmente uma cerimónia de consagração, na qual se ungia a pessoa escolhida. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 16. E Êxodo, capítulo 30, versículo 30. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. O Messias esperado, o ungido, diziam as profecias, deveria desempenhar estas três funções. Cristo realiza a sua obra como mediador entre Deus e nós, desempenhando as funções de profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Cristo proclama a vontade de Deus para nós. Como sacerdote, representa-nos diante de Deus e vice-versa. E como rei, exerce a magnânima autoridade de Deus sobre o seu povo. Cristo profeta. Deus revela a Moisés a função profética de Cristo. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará de tudo o que eu lhe ordenar. Encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Os contemporâneos de Cristo reconheceram o cumprimento desta profecia no livro de João, capítulo 6, versículo 14, e no livro de João, capítulo 7, versículo 40. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22 e 23. Jesus referiu-se a si mesmo como profeta. Vemos no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 33. Proclamou com a autoridade de profeta. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 29. Os princípios do reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 36 e 40. E revelou o futuro. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 51. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44. Antes da encarnação, Cristo encheu os escritores da Bíblia com seu Espírito e deu-lhes profecias acerca dos seus sofrimentos e subsequente glória. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Depois da ascensão, continua a revelar-se ao seu povo. A Escritura diz que ele dá o seu testemunho, o Espírito de profecia ao remanescente fiel. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Cristo sacerdote, um juramento divino, estabeleceu o sacerdote Messias. Jurou o Senhor
e não se repreenderá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Encontramos no livro de Salmos, capítulo 110, versículo 4. Cristo não era descendente de Arão, como Melquisedeque. O seu direito ao sacerdote foi-lhe dado por nomeação divina. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 6 ao 10, o seu sacerdote de intercessão teve duas fases, uma terrestre e outra celeste. O sacerdote terrestre de Cristo. A função do sacerdote no altar das ofertas queimadas simbolizava o ministério terrestre de Cristo. Jesus qualificou-se perfeitamente para o ofício de sacerdote. Era verdadeiramente o homem, foi chamado por Deus e actuou nas coisas concernentes a Deus, com incumbência especial de oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Encontramos no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, 4 e 10. O sacerdote devia reconciliar os adoradores com Deus por meio do sistema dos sacrifícios, que representava a provisão para a expiação pelo pecado. Encontramos no livro de Levítico, capítulo 1, versículo 4, Levítico, capítulo 4, versículo 29 e 31. E Levítico, versículo 4 e versículo 35. Levítico, capítulo 5, versículo 10. E Levítico, capítulo 16, versículo 6. E Levítico, capítulo 17, versículo 11. Assim, os sacrifícios contínuos no altar das ofertas queimadas simbolizavam a disponibilidade de uma expiação contínua. Estes sacrifícios não eram suficientes. Não podiam torná-lo ofertante perfeito, tirar-lhe os pecados ou limpar-lhe a consciência. Encontramos no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1 ao 4, e Hebreus, capítulo 9, versículo 9. Eram apenas uma sombra dos bens futuros. Vemos no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, e Hebreus, capítulo 9, versículo 9, e versículo 23 e 24. O Antigo Testamento disse que o próprio Messias tomaria o lugar destes sacrifícios de animais. Vemos no livro de Salmos, capítulo 40, versículos 6 e 8. Hebreus, capítulo 10, versículos 5 ao 9. Estes sacrifícios, portanto, apontavam para a morte vicária e expiatória de Cristo, o Salvador. Ele, o Cordeiro de Deus, fez-se pecado por nós, maldição por nós. O seu sangue purifica-nos de todos os pecados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Assim, Cristo, durante o seu ministério terrestre, foi sacerdote e também sacrifício. A morte na cruz foi uma parte do seu trabalho sacerdotal. Depois do seu sacrifício na Gólgota, a sua intercessão sacerdotal passou a exercer-se no santuário celeste. Sacerdócio celeste de Cristo. Jesus completa no céu o ministério sacerdotal que iniciou na terra. A sua humilhação na terra como servo sofredor de Deus qualificou-o para ser o nosso sumo sacerdote no céu. Encontramos no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. E Hebreus, capítulo 5, versículo 2. A profecia revela que o Messias deveria ser sacerdote no trono de Deus. Vemos no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Depois da ressurreição, o Cristo humilhado foi exaltado. O nosso sumo sacerdote está agora assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministrando no santuário celestial. Cristo começou a sua obra de intercessão imediatamente a seguir à ascensão. A nuvem de incenso que subia no lugar santo do templo tipificava os méritos, as orações e a justiça de Cristo, que tornam o nosso culto, as nossas orações aceitáveis a Deus. O incenso só podia ser oferecido sobre brasas do altar das ofertas queimadas, o que revelava uma íntima relação
entre a intercessão e o sacrifício expiatório do altar. A obra de intercessão de Cristo é assim baseada nos méritos do seu sacrifício expiatório, já oferecido.